Fala galera do canal, bem-vindo aí, se inscreve no nosso canal aí, se gostar do nosso vídeo também, dá o joinha aí, se não gostar também pode dar o joinha pra baixo, que fortalece também. Faz uns dias que eu não faço um vídeo pro canal, só que agora a gente tá vindo com um novo planejamento aí, novas situações, novas formas de perceber o nosso cotidiano. Acredito que cada um de nós seres humanos tem um grande empenho nessa sociedade, né? Todos nós temos um ponto chave, né? Acredito que cada um de nós tem uma influência, seja ela boa, média ou ruim, todos nós em algum momento influenciamos a vida de outras pessoas. E hoje em dia o nosso canal vai buscar mais esse entretenimento mesmo, trazer diversos assuntos, diversas reflexões. Nós não temos verdades absolutas, assim também como não temos mentiras absolutas, mas a gente escolhe um ponto, uma chave nesse meio termo, né? Acessar alguns gatilhos, acessar pessoas que têm muita informação boa na internet, pessoas que realmente têm uma cabeça mais além do que é nos mostrado no espelho. Isso é o que isso é o que, pelo menos para mim, é o que me motiva ainda continuar tendo motivação de olhar o mundo com uma perspectiva diferente. Por exemplo, quando você vê a gente gosta de ver as pessoas felizes, né, cara? É difícil quando você vê alguém triste, alguém que tá pra baixo, não consegue desempenhar sua forma de vida do jeito que queria. Por exemplo, a gente sabe que no mundo, na vida, tudo é vibração, né, cara? Se você tá vibrando bem, pensando bem, querendo bem para as outras pessoas, querendo bem para você sabe que você vai atrair boas percepções, boas vibrações, assim como posterior. Sucessivamente, você pensar também de uma forma muito para baixo, muito negativa, você vai começar a atrair também um pouco dessa percepção negativa. E o que eu quero trazer no canal é um pouco disso. Eu quero trazer um pouco dessa realidade. A gente está vivendo uma era maravilhosa, mesmo sendo muito difícil, muitas coisas externas acontecendo, muitos conflitos, muita coisa tenta nos distrair, mas o legal é que a partir do momento que você começa a se conhecer internamente, você começa a realmente entender qual que é a sua missão, o que você está fazendo, o que você pode fazer para melhorar não só a sua vida, mas a do próximo também, que eu acho que isso é algo muito importante. Eu sei que essa geração nossa agora, mesmo que ela ainda está começando a se despertar para um novo tipo de consciência, isso vai nos trazer novos campos. Igual nós temos algumas barreiras para ultrapassar ainda, igual a tecnologia é algo que veio para ficar, é algo que eu adoro, eu amo tecnologia, felizmente eu amo tecnologia, eu acho que ela muda muito a rotina de um ser humano, só que o que acontece? Ela também te leva para um mundo que muitas vezes ele é meio fictício. Então, às vezes é um mundo que te deixa mais iludido do que você estivesse vivendo na rua, entendeu? E aí você tem que ter esses gatilhos de saber, não, isso aqui não é bom, não, isso não é. Só que você só percebe o quê? Com muito tempo. Vamos ver um vídeo aqui uma entrevista com o David Icke. Eu gosto muito desse David Icke, apesar de que eu já tenha visto muitos vídeos dele. Ele tem uma percepção sobre controle mental, sionismo, governo mundial. Vamos ver aqui algumas coisas que ele fala e se tiver alguma coisinha legal, eu vou e comento, falo, não, eu acho que isso realmente está acontecendo. Vamos ver aqui. Vamos assistindo. Vou baixar o volume aqui. Ele fala sobre o controle, cometeu assassinato, sucedido. Muitos daqueles que cometem massacre nos museus
pelo governo para justificar a legislação desejada. Eles estão atuando sobre um controle mental. Quando ele fala sobre controle mental, é algo que nos chama muita atenção. Por quê? Basicamente, o que a gente pode se dizer por controle mental? Controle mental, ele pode, acho que, se enquadrar em... Vamos colocar três sínteses. Eu sou eu, você é eu. O que acontece? Que um exemplo que eu posso te dar de você está sendo controlado. Um exemplo que a gente pode falar sobre controle. Controle, ele é tudo que às vezes uma pessoa ela quer que você faça aquilo sem que você queira fazer. Em algum certo momento no tempo ele está tentando exercer um controle sobre você. Muitas vezes até um controle mental, porque muitas vezes você faz aquilo não por instinto, mas você faz aquilo nem propositalmente. Então, se você não fizer propositalmente de uma forma que você queira, isso já se torna, vamos dizer, um controle mental. Mas isso é um controle muito superficial. O que eu tô vendo aqui no vídeo dele, ele está dizendo que existe um controle que ele é um controle que vai muito mais fundo, um controle que nem nós conseguimos perceber que estamos sendo controlados de certa forma. Como dizemos, a necessidade cria demanda, e nós percebemos que o sistema tem esse gatilho, ele cria a necessidade e aí ele cria a demanda, ele tem esse gatilho. Isso é só a ponta do iceberg do que ele pode fazer sobre o que é um controle mental. A própria mídia, ela, em certa forma, em certo campo, ela exerce um controle mental sobre a sociedade. Por exemplo, mais um exemplo de controle mental. Quando você vê a moda ela tem um instinto de fazer exercer um controle mental sobre certo aspecto no tempo, um certo ponto. Quando você vê um tênis, tá vendendo aquele tênis começou a vender muito, muitas pessoas começaram a comprar, muitas pessoas começaram a usar. Em certo momento do tempo, aquilo vai criar um controle em você. Você vai falar, eu também preciso ter, eu também quero ter. Aí você vai e compra. Para o quê? Você entrar no padrão que está sendo usufruído naquele certo momento. Isso se torna o quê? Nesse certo momento, um controle mental. É parte de um controle mental. Não é todo o controle mental ainda, mas ele faz parte ainda desse controle mental. Vamos seguir. Olha, até fala, convencer alguém, a população em geral. Você convence de alguma forma, você diz que aquilo é verdade e as pessoas têm que acreditar que aquilo é verdade. Só que o que eu vejo isso? Muitas pessoas elas seguem o padrão. Por exemplo, tem pessoas que vão se identificar nesse certo grupo, tem pessoas que vão se identificar no grupo X, tem pessoas que vão se identificar no grupo F, tem pessoas que não vai se identificar com grupo nenhum e só vai observar. O que acontece? Quando nós falamos de controle, é o que? Alguém vai tentar te empurrar a certo aspecto, vai tentar te falar, não é isso. E muitas vezes você não, por você estar sendo influenciado e estar fluindo com algo, com tal, você acaba indo, você não escuta realmente o seu interior, tipo, o que tá me dizendo, tem alguma calma, tipo, você não ouve seu sexto sentido e fala, não, ali eu acho que vai ser mais legal. Mas eu não falo ego, eu falo de sexto sentido, porque ego é diferente de sexto sentido. Às vezes você quer fazer algo por causa do ego, porque você quer se sentir inflado, você quer se sentir forte. Mas vamos aí, vamos seguir. Qual é o vilão e as razões? Bom, duas pessoas que aceitaram essa versão falsa. Elas começam a ser vítimas do controle mental, pois a sua percepção está manipulada. É o que a gente estava dizendo. O que acontece? O sistema tem o poder de, em certo momento no tempo, ele controlar a sua percepção.
Mas isso é através de rádio, televisão, qualquer meio de comunicação. Ele está tentando exercer um controle sobre a sua mente. Isso, Facebook, eu mesmo agora falando, estou tentando criar uma percepção na sua mente. Só que eu não quero exercer um controle sobre você, jamais. Eu só quero fazer o quê? Despertar a sua atual realidade. Igual, eu falo por experiência própria. Teve momentos, igual essa conversa que eu tenho aqui, é poucas pessoas que eu consigo conversar sobre isso. Porque tem pessoas que não estão abertas a esse assunto. Tem pessoas que não conseguem falar. Tem pessoas que não conseguem sair da bolha. Não conseguem fazer a mente expandir. Porque elas acham que quando se sua mente expandir além do que estão te mostrando, as pessoas falam, peraí, não, ou elas não conhecem ou elas desconhecem, porque normalmente quando uma pessoa desconhece do assunto, ela vai tentar sempre discordar de certa... Não que ela vai querer discordar, não é que ela vai querer discordar, mas é que ela vai querer, não sei, de alguma forma ela vai querer fugir daquele assunto, ela vai querer, não quero, vai querer falar, não tô entendendo nada, tipo, ela vai fazer uma forma de sair, de fugir daquilo. Por quê? O que ela tá fugindo é o que mais afugenta ela. Quando você foge de tal situação, é o que mais tá te afugentando. Isso aí em qualquer aspecto da sua vida. Se você fugir e nunca falar, e nunca tentar bater de frente com aquilo, fala, não, eu posso bater de frente com isso daí. Porque, igual, se nós formos reparar para nós que somos seres humanos, a gente tá... que poucas pessoas elas conseguem ainda despertar para esse assunto, entendeu? Eu consigo falar disso porque eu já passei diversas situações na minha vida, então para mim eu já consigo, normalmente eu consigo ter esse aspecto de o que é ser um ser humano, qual que é meus erros e meus acertos. A gente erra muito, a gente erra diversas vezes, só que cada erro que a gente vai cometendo, a gente vai aprendendo, a gente vai tirando uma lição e a gente vai ter que aprender a tirar essa lição. Cada ponto a gente vem tirando uma lição e vai encaixando ali o quebra-cabeça. Então hoje eu já consigo, falar de coisas que nem todos falam, mas tem muitas pessoas que são interessadas por esses assuntos, vamos dizer. Eu desde criança quando eu adorava, se alguém me falasse sobre o universo, me falasse sobre ácido, eu adorava, eu sempre gostei disso. Eu achava, nossa, eu falava, caramba, desde moleque eu falava, nossa, que negócio. Ficava à noite assim, sentava, ficava olhando pra lua, ficava tipo, eu falava, mano, isso daqui é extraordinário, olha o que tá acontecendo, tá ligado? E as pessoas vai falar assim, não. Aí as pessoas falam, não, ele é lunático, ele tá. Não é a nossa realidade, é o que eu tô vendo, não tô criando nada, não tô criando um cenário, é o que tá acontecendo, eu tô vendo isso acontecer, isso tá passando na frente dos meus olhos. E aí a gente desperta desejos, igual a gente despertou, eu despertei muito desejo pelo que? Ciência. Em certo momento ela efetuou um controle sobre a minha mente, a ciência. Mas o controle que? De desvendar, falar, nossa, eu quero conhecer sobre isso, quero aprender mais sobre aquilo, como que chega naquilo, eu sempre tive essa vontade, sempre fui um cara muito desprendido das coisas, de falar, não, só isso aqui é a ciência exata, eu nunca tive essa percepção. E eu fui criado na religião, até hoje eu gosto de religião, não sou contra a religião até um certo ponto. A partir do ponto que ela começa a exercer um controle sobre a sua mente, eu já acho que aí já não é complicado. Então, aí eu tenho uma certa opinião sobre esse assunto. Enfim, mas isso aí é algo pra gente discutir nos outros episódios, em outros momentos. Vamos aí, vamos continuar. Ela está presente em vários níveis, controle robótico feroz. O que ele quer dizer sobre isso? Da mente do indivíduo até o controle diário da população em geral. Em diversos meios, é o que ele estava falando. Isso aí pode ser também de revista, televisão, ou numa igreja, ou num comissário político, ou onde seja. Ele tá falando aqui, ó.
Saber as razões por trás e o que estão acontecendo. Analisamos o sistema. Mal nascemos, todos somos atacados por programas de percepção dos pais. Verdade. O que acontece? Quando a gente é moleque, a gente tá com o nosso HD aqui, nosso HD ainda não tá, né, formado. Aliás, nunca se forma, você aprende coisas novas todos os dias. Só que quando você é criança, você absorve as informações e você nunca repudia. Dificilmente uma criança, ela se você falar para ela isso que dá nisso, algumas crianças elas vão ter até o ato de falar não, isso daí não dá nisso, e você vai falar não, isso dá nisso, porque você sabe que 2 mais 2 é 4, ela fala não, 2 mais 2 é 3, você vai falar não é 3, 2 mais 2 é 4 por causa disso, disso e disso, aí ela vai falar não, beleza, só que se tiver certo assunto que você for falar com uma criança, não, você vai falar assim, a flor sai do galho de uma árvore e ela nasce e ela nasce na vertical e as folhas vão para horizontal. E aí ele vai falar, então tá bom, por que ela faz isso? Aí você vai falar para a criança, não, ela faz isso por causa disso. Só que isso é um assunto muito complexo. Então a criança ela vai absorver essa informação e ela não vai estar entendendo nada que você tá falando. Ela vai falar, tipo, ela só vai absorver ela falando, não tô entendendo nada. Só que tem crianças que muitas vezes eles nos ensinam mais do que a gente ensina a eles. O problema que acontece, ele tá falando, quando a gente nasce, as pessoas vêm com um batalhão de... Parece que já vem 1,5 milhão de flechas assim, ó. Faz isso. Tipo, as pessoas já vêm querendo te moldar. Elas não param pra realmente analisar o que é a criança, qual que é o dom da criança. Vamos ver o que esse moleque consegue desenvolver. Vamos parar para analisar ele. Tipo, poucos pais fazem isso, porque eles já jogam pra escola. E aí lá na escola eles vão te doutrinar do jeito que eles acham que é o que o sistema faz. Ele vai te doutrinar do jeito que ele acha que tem que ser doutrinado, que é passar o que tem que ser passado, que muitas vezes aquilo, você não carrega, vamos dizer, pro resto da sua vida. O que você aprende na escola, cara, é supérfluo perto do que você vai aprender na vida. É só a superfície. Bom, enfim, vamos seguir. Não por os pais serem maus, ele tá falando, feito ele controlar a mente dos filhos. Não, porque os pais também eles estão sob um certo controle também, né? Sobre um certo medo, né? Eles vão querer passar pros seus filhos, cara. Ele vai sempre impor nos seus... Na verdade, tem muitas vezes que os pais eles impõem muito mais medo nos filhos do que... Isso varia também de família, mas uma certa gama da sociedade, elas impõem muito mais medo, sei lá, elas trazem um negócio, um medo, assim, tipo, que elas... Muitas vezes elas passam isso, né? Elas deixam isso transcender o corpo, né? Isso é bem interessante, cara. Depois o que acontece? Vamos seguindo. Imagine um pequeno grupo de pessoas que questionasse como havemos de controlar e programar a mente das crianças. Ele falando que tem que seguir uma agenda, né? Questione ou se opõe a ela. Acontece, quando você se opõe a um certo aspecto na sociedade, muitas vezes as pessoas vão te ver como um rebelde. Fala, cara, eu não aceito isso. Por que eu vou aceitar isso? Entendeu? Você não é obrigado a aceitar isso. Só que nós temos que entender o quê? O mundo não gira ao nosso redor. Mas eu vejo assim, cada pessoa, cada indivíduo é um indivíduo. Cada indivíduo carrega dentro de si uma gama, uma história, um karma, vamos dizer. Cada um carrega dentro de si um efeito. Ninguém é igual a ninguém. As pessoas elas têm o mal de falar assim, ninguém é insubstituível. Aí você para analisar 360 graus. Em que ponto que ninguém é insubstituível? Você fala, até que ponto? Você tá falando num ponto empresarial? Maravilha, sinceramente você pode... O cara que fica lá numa máquina operando igual um robô, fazendo sempre a mesma coisa, aquilo ali é descartável. Você pode tirar ele e colocar outro lá que vai só fazer isso, a mesma coisa.
Agora, parando do ponto de vista humanitário, ponto de vista intelectual, ninguém é igual a ninguém. Ninguém. Você pode conversar com 1 milhão de seres humanos, você vai ver que cada um tem um ponto de vista. As ideias podem até se bater, mas cada um tem um ponto de vista, cada um tem um ponto que muitas vezes eu não tenho. O vizinho do lado, ele vai ter algo que eu não tenho, mas isso não é bom ou ruim, isso é algo nosso, porque isso está encaixado nesse nosso sistema. Isso está encaixado. Então, a partir do momento que você fala assim, ninguém é substituível, calma aí. Ninguém substitui. Hoje, se eu partir daqui para uma outra melhor, ninguém vai substituir. Quem que vai vir no meu lugar? Não vai. Ninguém pode nascer 1 milhão de seres humanos, mas eu vou causar um efeito no tempo. Tô causando efeito, porque as ideias que eu tenho, outras pessoas não vai bater as ideias, mas não vai ser a mesma coisa, entendeu o que eu quero falar? Segue aí, vamos ver. Depois eu vou deixar o link desse vídeo lá no canal. Vocês vão lá e assistem ele, tirem também suas conclusões. É sempre bom, acho que informação real e verdadeira nunca é demais. Só que a gente não tem verdade absoluta, é isso que eu tô falando. A gente tem que parar no nosso aspecto e analisar o que é bom pra mim e o que não é. Quais lugares que eu visito, quais lugares que eu não visito. Tudo é vibração, tudo nesse mundo físico que a gente vê é vibração. Um exemplo de vibração legal que eu gosto de dar é, por exemplo, você vai sair para uma festa. Entende o que é vibração? Quando um colega seu fala assim, vamos sair, vamos numa festa. Aí internamente dentro de você fala assim, vamos. Você recebeu uma vibração, você aceitou aquele estado de vibração e falou, vamos. Só que você tem o poder de fazer assim, na hora que esse estado de vibração chegar, você fala assim, não vou internamente, não vou. Aí você fala, não vou por causa disso, e não vai. Se não aceitou, entrar nesse estado de vibração. Assim é em diversos aspectos da nossa vida, diversos. Você tem o poder de aceitar ou não. Sempre no pensamento. Se você começar a pensar, não, você vai atrair. Funciona assim, você vai atrair. Agora se você ficar pensando, não, aqui, uma hora chega, não tem como. Enfim, vamos. Agarrar em mentes jovens com potencial ilimitado. Os jovens, eles têm o poder de mudar a humanidade. A partir do momento que os jovens começarem a perceber o que está acontecendo. Se você seguir o fluxo da massa, vai continuar. Em algum certo momento do tempo, pode ser que as coisas mudem, mas se a gente parar e começar a perceber o que está acontecendo, você vai exercer uma influência sobre as outras pessoas. Você pode tanto exercer uma influência boa como uma influência mal. Aí vai de quem também vai estar recebendo a informação, se vai aceitar ou não. Trancá-las numa caixa e dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Algumas pessoas que passaram por sistema, elas estão aqui, ele está no escritório. Mas elas não comparam, porque elas não se deram conta do que ele fala. Tipo, eu tô aqui, igual eu tô sentado aqui na cadeira. Se eu for parar para conscientemente, é que é muito difícil a gente despertar consciência. Consciência é algo bem que vai muito além do que a gente acha que é consciência. Mas se a gente parar por um segundo e falar, cara, por que eu tô fazendo, entendeu? Por que eu tô fazendo esse vídeo agora, entendeu? Porque eu quero despertar, eu criei uma necessidade e espero que... Porque eu sei que tem a demanda também. Então já tô criando as necessidades e a demanda vai usufruir junto com essa necessidade. Isso daí sem repúdio. Mas a grande maioria das pessoas de todo mundo, apenas nos vê na Grã-Bretanha, ele fala, tem uma pressão que foi imposta desde muito pequenas. E como é que se dizia? Entrega o meu miúdo até os 7 anos e mostrar-vos o homem. É isso que acontece. Portanto, passo pelo sistema de educação que lhe diz.
faça isso, aquilo outro. Tipo, eles já corrói a sua mente, né, mano? Não que seja ruim. Igual na minha trajetória de escolas, o que? Tive alguns professores bons, mas contar no dedo, você conta 3, no máximo 3. Porque a maioria fala assim: você não quer, filho, tchau. Não quer estudar, tchau, porta aberta, pega e pode sair. Igual na faculdade, você entra lá na faculdade, você começa a estudar. Igual eu sou formado em engenharia, mas isso pra mim é só um título, entendeu? Realmente o que eu quero tá dentro de mim. Eu posso ir muito além do que me ensinaram lá dentro. Só me deram um nível de conhecimento. Mas o que aconteceu? O que acontece lá? A porta estava aberta. Você quer aprender, você aprende. Se não quer, tchau, rua. Só que isso em um certo momento ele desperta mais interesse, porque você se sente livre. E o problema de nós seres humanos é se sentir livre. A gente tem um grande problema do que é liberdade, né? A gente sempre está procurando se trancar em alguma coisa. Ou a gente se procura se trancar num relacionamento, ou a gente se procura se trancar numa religião, ou a gente se procura se trancar no emprego. A gente está sempre fugindo. Sempre estamos fugindo da nossa real consciência, né? Só que a partir do momento que nós despertamos isso, as coisas começam a mudar, né, cara? Aí você começa a ter uma nova perspectiva de realidade. Você fala, nossa, cara. Você fala, realmente eu sei o que é ser livre. E ser livre não é fácil, é bem difícil, né? Porque a gente quer se enquadrar num sistema. A gente fala, não, é melhor ficar aqui seguro. Só que segurança não existe, né? A gente sabe que não existe segurança. Toda essa percepção de segurança que trazem, não existe isso. Deu uma travada no vídeo aqui, pessoal. Deu 26 minutos, mas vamos voltar. A gente tá falando sobre segurança, né? Uma das áreas que mais cresceu no país, acho que foi a área de segurança. Câmeras, vender cerca elétrica, vender segurança, de certa forma. Por quê? Porque a gente, onde falam que a gente se sente seguro, a gente quer estar lá, a gente quer ir. Muitas vezes a gente fala assim, eu preciso deixar minha casa segura, né? Preciso, por quê? Segurança. E a gente sempre está buscando ter segurança. Mas vamos seguir. Recompensa, comprovações, graduações e programação, como diria eu. Mais um rebelde que não aceitar. Eu nunca fiz um exame na minha vida. Seria insuportável, ele tá falando. É castigado, é um castigo. E quem controla tudo isso, o entrevistador? Quem são essas pessoas do poder? Quem são essas elites? Primeiro devo acrescentar que além do sistema de educação, temos a sociedade e os média a dizerem a mesma coisa. Em média dizer a mesma coisa, depois passando pelo mesmo processo. Aquilo que comecei a descobrir há muitos anos. Estou a falar apenas ao meu nível do mundo visível. Eu vou parar por aqui. Ele quer dizendo o quê? É um quebra-cabeça, é uma escada. Uma escada, mas não uma escada que sobe nem desce. Vamos dizer, são níveis, né? Níveis. Que tem muitas pessoas que gostam de pregar é hierarquia. Você entra numa empresa, você entra lá embaixo, aí você tem que batalhar. Muitas vezes você começa a fazer até as coisas erradas, começa a passar por cima dos outros, começa a criar uma atmosfera para você chegar em certo ponto. E muitas vezes quando você não alcança aquele certo ponto, você se sente deprimido, derrotado, você fala, cara, eu não consigo sair desse estágio e ir até o outro. E aí você, por quê? Você está criando, você está tentando saciar a sua necessidade, saciar o seu ego. Porque é muito bonito quando você chega numa roda de pessoas e fala assim, eu sou isso, eu sou aquilo, tá ligado? Você fala, eu sou isso aqui, eu sou o sol, vamos dizer. Tipo, a gente gosta de se sentir em cima, a gente nunca quer se sentir embaixo, nunca quer se sentir inferior, cara. E por isso que eu gosto muito do Mestre Jesus Cristo. Porque ele tinha gatilhos. Ele tinha alguns gatilhos que ele falava umas palavras. Não tô falando o Mestre Jesus Cristo como religião. Tira a religião de lado. Esquece, tira a religião. Falou Jesus Cristo, não pensa em religião. Só pensa no homem, no ser que passou por aqui.
Ele tinha certos gatilhos que ele te colocava lá em cima, sem ele se sentir, sem ele muitas vezes ser o superior, entendeu? Sem ele, mesmo ele já tendo o aspecto de ser o superior, mas ele jogava isso aqui nos gatilhos das palavras. Tem muitas pessoas que têm essa percepção, esse dom, nos gatilhos da palavra te colocar como superior. Ele quer o que? Elevar o seu nível de perspectiva, de conhecimento, de visão. E a gente sempre está em busca, a gente sempre quer algo maior, a gente sempre está nessa busca. Só que tudo gera um efeito. É isso que a gente tem que também começar a conhecer. Aí ele está falando de aspecto visível. Por que eu parei ali? Eu vou deixar que você assista o vídeo, veja o que ele está falando e tire sua conclusão. Eu tirei a minha, você pode tirar a sua. Ele chegou num nível que ele falou assim, um aspecto visível, porque existe o mundo invisível. Só que a ciência, em certo ponto, ela não concorda, entendeu? Muito com o invisível, porque ele não está sendo visto, ele não consegue muitas vezes ser medido. Mas aí que eu pego, igual você vê uma onda de rádio, você vê uma onda de Wi-Fi chegando no seu sistema, você não vê, ela tá invisível, mas ela existe. Isso que a gente, aqui no canal, a gente vai trazer também, e a gente também vai buscar as parcerias aí, porque a nossa meta mesmo é fazer um grupo de pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, conversarem entre si, porque eu acho que as opiniões elas vão fluir mais. E aí eu vou deixar o link para você assistir. Você assiste aí, se você tiver curiosidade também, se você gostou também do meu vídeo aqui, eu agradeço. Não tenho verdades absolutas, nem quero ter. Tô apenas passando uma visão. Eu sou uma pessoa que gosta de pesquisar, gosto de ir atrás de certos assuntos, mas não coloco minha verdade como minha verdade absoluta. Apenas uma reflexão, um despertar de consciência mesmo. Agradeço aí por você ver meu vídeo. Grande abraço. Fica na paz. Prosperidade sempre e nunca caia na ilusão. Se cair também é bom, tudo é aprendizado, né? Valeu?